Bora bater um papo, galera, sobre nutrição, sobre emagrecimento e sobre saúde. Tô conectando aqui também o Instagram, o pessoal do Facebook que entrou aí. Prontinho. Bom, qualquer dúvida que for tendo, só mandar, tá? Pessoal do Facebook que já tá aí online, Instagram tá entrando aqui também. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for estar assistindo em outro horário, né? A nossa conversinha aqui, o nosso papinho aqui. O que acontece? Hoje eu queria começar a iniciar esse assunto falando de um comentário que, sinceramente, hoje foi a coisa mais perguntada lá no TikTok, lá nas redes sociais lá do TikTok. E aqui também perguntam também de vez em quando sobre isso também. O que acontece? As pessoas sempre indagam o seguinte: Nutri, eu tentava no processo de emagrecimento, perdendo peso, e agora de repente eu não perco mais peso. Nutri, eu estagnei. Nutri, no início eu perdi 5 quilos, agora eu tô perdendo 1 quilo, né? É uma dúvida muito constante que as pessoas têm, uma pergunta que elas sempre fazem muito pra mim. E o que eu faço? O que tá acontecendo comigo? Bom, pessoal, quando acontece isso aí, que você vem todo acelerado no processo de emagrecimento e de repente dá aquela brecada, né? Isso aí nada mais é do que o efeito platô. Ou seja, você está estagnando aí nessa desenvoltura da perda de peso. E isso aí é super normal de acontecer, tá? Só que qual que é o problema? Porque quando você chega nesse limite aí, muitas pessoas cometem um erro muito grande, né? Por isso que dieta, né, não é uma... Você tem que rolar as estratégias, não adianta ficar só na mesma coisa ali. Você tem que modular essas estratégias e ter um passo a passo sólido ali, porque senão você vai ficar caindo nesses erros aqui que a Nutri vai explicar aqui pra você. O que acontece? Quando você vem naquele processo todo aí do emagrecimento, aí de repente você não consegue mais perder peso, você tá entrando nesse efeito platô. É o momento que o seu corpo ele começa a se adaptar àquelas estratégias que você tá dando, tá? Aí vem um erro muito grande, porque muitas pessoas decidem fazer esse processo com restrições calóricas ali meio severas, com proibições, com restrições, né? Com coisas ali muito fora da realidade, sem um preparo certo para ter um resultado satisfatório nesse processo aí, tá? Aí o que pega nisso? Ela vai lá, começa a entrar nesse efeito platô, ela vê que não tá perdendo peso de novo, como ela tinha feito a primeira estratégia lá, que era se proibir, se restringir, ela acha que ela tem que potencializar isso. Então o que ela faz? Se restringe mais e se proíbe mais. E o que acaba fazendo com que o metabolismo vá ficando estragado, porque não é assim que funciona, não é só de restrição que funciona um processo de emagrecimento, né? Não é a base principal, não é você ficar se restringindo e se proibindo ali que você vai ter resultados satisfatórios nesse processo aí de emagrecimento, tá? Então, por isso, pessoal, quando a gente pensa no perda de peso, a gente tem alguns pontos ali que a gente tem que trabalhar. Porque se você começa esse processo, faz uma restrição calórica, uma proibição, além do fato ali que seu corpo vai chegar um momento, ele vai se adaptar com aquilo, se você coloca um peso muito grande, não é algo que vai ser sustentável a longo prazo. Por isso que várias pessoas vivem aí fazendo dieta e não tem resultado satisfatório no emagrecimento. As pessoas tentam, desistem, volta lá, reganha peso de novo, volta de novo e fica nessa loucura aí, fica nessa transformação meio louca nesse processo. E isso aí só vai atrapalhando, só vai estragando o metabolismo. Porque a tendência é que depois essa pessoa tenha dificuldades em estar perdendo peso. Então ali, quando eu falo, por exemplo, dieta, eu quero dizer de estratégias ali que você vai utilizar em determinados períodos, por um determinado período de tempo, vai ter o momento de começar e momento de finalizar, para acelerar essa perda de peso aí, tá? E Flavinha perguntando aqui, quais são alimentos que aumentam o colesterol? Pois o colesterol, o nosso próprio corpo, ele produz ali, tá? Mas se na alimentação a gente tiver muito excesso de açúcar, alimento industrializado vai contribuir para esse aumento.
Então, a melhor forma ali é praticar atividade física, fazer bastante consumo de frutas, verduras, para ter uma boa fonte de fibras ali, para poder conseguir amenizar esse colesterol aí também. Também existe, pessoal, o uso de gorduras de boa qualidade para auxiliar aí. Então, por exemplo, o ômega 3, que vem, né, dos óleos do peixe ali, né, sardinha, azeite, por exemplo, passar a incluir esses tipos de alimentos na alimentação também é muito importante. Utilizar, por exemplo, aveia, ela auxilia também. Então, tentar fazer essas trocas, né, da farinha branca, por exemplo, para usar uma farinha de aveia ali, tá? Para auxiliar nessa questão do colesterol, para reduzir este colesterol aí, tá? Mas no mais é isso, tá? Tem que fazer essa limpa na alimentação aí, porque senão vai atrapalhando esse processo aí, tá? Depois fica complicado. E até um detalhe que legal, gente, esses exames sanguíneos, colesterol, glicose, tá? Se tiver desajustado, não tem resultado satisfatório no emagrecimento. Então, no emagrecimento não é simplesmente se proibir, cortar, né, calorias, se restringir. Tem que pensar nesses itens aí também, para poder ter um bom resultado ali, tá? Então, quando uma pessoa, além, igual eu comecei aqui falando para vocês sobre esse efeito platô, que é quando a pessoa estagna na perda de peso, além disso, né, o motivo pelo qual ela vem tentando fazer tipos ali de estratégias para emagrecer e não tá tendo resultado, pode estar muito mais ali. Então, pode ser algum exame de sangue que não tá legal, né? Então, a gente tem que melhorar aquilo, sono, saúde intestinal, as mitocôndrias, né? Inflamação às vezes não tá sendo trabalhada. Hoje até uma pessoa me perguntou muito sobre o jejum aqui também no Instagram. O que acontece? Como eu falo, né? Primeiro de tudo, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que ter uma base sólida ali para, né, que você vai manter para sempre. Vida saudável, pessoal, é diferente de dieta, tá? Por que eu falo dieta entre aspas? Porque quando a gente vem esse nome dieta, a gente já pensa o quê? Um protocolo, né? Uma prescrição, pode comer isso, não pode comer aquilo outro e tal, a gente já vem isso na nossa mente, né? Por quê? De tanto, né, que a mídia de anos ali que vem plantando isso, e aí ficou no nosso subconsciente. Só que o que a gente tem que ter em mente, em primeiro ponto, é que tem que se ter um estilo de vida saudável. E esse estilo de vida saudável, ele não vai ter data para começar e nem data para acabar. Ele vai ser para sempre. E ele vai mexer com muito mais do que você ali deixar de comer algum tipo de alimento. Ele não é você se proibir, não é você se restringir. É você aprender a lidar com a alimentação. Então, saber a hora certa de comer, o que comer e qual o momento certo de parar essa ingestão alimentar aí, né? Então, por exemplo, esse fato de ser saudável, de ter uma alimentação saudável e equilibrada, ela não tem nada a ver se você toma cerveja, se você come brigadeiro. Isso tudo faz parte de uma alimentação saudável, de um estilo de vida saudável. Mas qual que é a sacada, a diferença aqui? Que você vai lá comer um brigadeiro, por exemplo, ou tomar sua cerveja no final de semana, mas você vai para esse final de semana ou para essa festa de aniversário, né, de criança que tá cheio ali de brigadeiro, e eu acho que os adultos aproveitam bem mais do que as crianças, porque as crianças ficam só brincando e gastando energia, né? A gente que fica sentado lá se entupindo de brigadeiro, de bolo, de cachorro-quente, pipoca e refrigerante, né, e sei lá mais o que tem ali. Mas então, o que pega nesse quesito? É você conseguir ir para um evento desses, para uma festa de aniversário, para um churrasco que vai ter a cervejinha ali, um evento de família, chegando agora as festividades do final do ano, né? Então, Natal, já começa até aquele clima, né? A gente já começa só pensando em comida. O que eu vou preparar para o Natal? Nossa, o que vai ter esse ano e tal? Então é você conseguir ir para esses momentos sociais que sempre vão fazer parte da sua vida, é você aprender a ir para eles e comer de uma maneira consciente. De chegar nesse final de semana e ter um olhar diferente para ele. É você conseguir parar para pensar e ter essa consciência. Peraí, o que eu vou comer agora? Será que eu preciso comer isso? Será que não? Será que isso aí tá ajustado com o meu objetivo atual, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente vai só pelo automático, né? Pelo impulsionamento ali.
Então a gente vai, come só porque tem alguém do nosso lado comendo, né? Come só porque alguém ofereceu. Aqui, por exemplo, eu fui criada muito nisso. Tem que aceitar, porque senão vai ficar com raiva. Vai ficar miserável, né? Aquelas coisas assim, né? Então isso fica enraizado aqui no nosso subconsciente, que a gente tende sempre a estar comendo, né? E a comida, a gente tem que aprender a lidar com ela, porque ela sempre vai fazer parte, ela sempre fez e sempre vai fazer parte, né? Então não tem como você, por exemplo, você vai deixar de ir no Natal, né, na sua família aí no final do ano agora, porque você tá de dieta. Não, você não vai deixar, porque você vai aprender, você tem que aprender a lidar com os alimentos e essas festividades que acontecem, que sempre vão existir, sempre vão estar ali. Então é importante a gente aprender a trabalhar isso aí, nesse ato de comer consciente. E hoje eu até fiz um post sobre isso, né? Sobre essa questão de pessoas que fazem dieta e aquelas que não conseguem. Então, aquela pessoa que vem muito tempo em várias tentativas de emagrecimento, se frustra, tenta, não consegue ter o resultado esperado, ou às vezes até tem, né? O grande problema do emagrecimento é esse aqui, por que dieta... vou até falar logo de cara, dieta não funciona, vamos dizer assim. Agora vocês vão entender, né? Nesse primeiro momento que eu falo dieta não funciona, vocês ficam, não, Nutri, você tá maluca. Mas agora vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá? Presta atenção aqui na Nutri. Por que dieta não funciona? Porque a dieta, quando a gente decide, vou fazer uma dieta, a gente logo de cara, a gente já coloca um prazo, uma data para iniciar, às vezes até o horário para iniciar, né? E um prazo para ela acabar, um momento para ela acabar. Então, quando eu chegar no meu objetivo tal, eu vou finalizar, né? Quando eu perder, sei lá, 2, 3 quilos, pronto, eu já posso me desleixar. E quando a gente vai nessa prática de dieta, a gente não vai aprendendo a comer consciente, a gente não aprende a identificar os nossos sabotadores, né? O que sabota o seu emagrecimento? Então, atualmente, né, esse ano principalmente, eu tô trazendo uma modalidade muito diferente nos meus atendimentos, nos grupos de emagrecimento, igual na mentoria do método de emagrecimento Agora Eu Fico Top, que encerrou as vagas ontem. Ele trabalha totalmente isso, realmente todo o passo a passo. Ele trabalha essa base bem consolidada sobre o processo de emagrecimento. Por quê? Porque dieta não funciona. Ficar só fazendo ali jejum, só pegando um papel onde tem ali o horário certo que você vai comer isso, que você vai comer aquilo outro, que você vai fazer tal e tal estratégia, né? Isso aí não funciona a longo prazo. Isso é uma estratégia, não é um estilo de vida que você vai levar para sempre, né? Essas estratégias, elas que vão driblar o efeito platô, que é o que eu iniciei falando aqui para vocês, né? Que eu recebo muito essas perguntas lá no TikTok. Nutri, parei de perder peso. Nutri, no primeiro mês eu perdi 10 quilos, 5 quilos e agora eu tô perdendo 2. Por quê? Porque seu corpo tá se adaptando, tá acostumando com aquilo e chegou a hora de você ciclar, né? Você mudar essa estratégia, fazer uma rotação nessa estratégia, tá? E para essas estratégias darem certo, você tem que aprender a driblar os seus sabotadores e a ter uma base sólida nesse processo do emagrecimento. Porque senão o que vai acontecer? Você vai ficar pulando de nutri em nutri, vai ficar pulando de estratégia em estratégia, porque sempre tem aí as dietas da moda, né? A dieta do ovo, né? Então, comer essa dieta do ovo, se eu não me engano, quando ela saiu, não tem muito tempo não, mas era aquela questão, toma café da manhã ovo, no meio da manhã ovo, no almoço é ovo, no lanche da tarde é ovo e à noite é ovo. Por mais que você ame de paixão comer ovo, mas manter isso para sempre vai ser algo complicado. Aí o que acontece? Por que a dieta não funciona? Você vai nessa restrição. Não, eu vou fazer dieta do ovo, né? Da proteína, do ovo, vou comer só ovo o dia inteiro. Primeiro ponto, que as pessoas interpretam de maneira errada essas estratégias. Então, por exemplo, essa dieta da proteína,
Não é que você vai comer só proteína. E não é só proteína de origem animal, não. A proteína de origem animal, ela é de difícil digestibilidade. Ela pode até piorar o quadro ali, tá? Então tem que intercalar com outros tipos de proteínas e tem que ter vitaminas e minerais ali também. E tem também que fazer uma preparação. Peraí, gente, que a minha gata ficou presa aqui dentro do escritório. E ela tava doida pra sair aqui pra fora, né? E trabalhar em casa é assim, né, gente? Acontece de tudo, né? Ao vivo é assim, né? Quando a gente faz ao vivo, né? Acontece essas coisas mesmo. Até perdi, deixa eu lembrar que eu tava falando aqui. Sim, sobre a dieta da proteína. Igual, por exemplo, é um erro muito grande quando as pessoas decidem fazer essas estratégias, porque elas não preparam o jeito certo ali que tem que ser feito, né? O que elas fazem? Elas veem a informação e elas deduzem que é de tal forma e começam a fazer. Aí que vem os erros no processo de emagrecimento, né? Porque, por exemplo, igual essa dieta da proteína, não é só ficar comendo de origem animal, não é o dia inteiro proteína de origem animal, né? Não é isso, né? Igual a pessoa vai e parte pro bacon e ovos. Gente, bacon tem gordura saturada, isso aí em excesso, lógico que vai fazer mal, né? Vai trazer prejuízos para sua saúde, né? Não vai ter nenhuma fibra, não vai ter nada ali, uma vitamina, um mineral, né? Então tem que pensar nisso aí. Porque isso aí pode atrapalhar a sua saúde no final. E é uma coisa que você não vai manter para sempre, a longo prazo. Inclusive, quem faz esses tipos de dieta tem grandes chances de desenvolver dislipidemias ali. Então não é uma coisa que você vai ficar para sempre, você vai sobrecarregar seu organismo. Então tem que ter uma rotatividade ali, tá? Aí o que a pessoa faz? Bota essa dieta ali, né? E dá resultado, né? Ela emagrece ali e tal. Só que depois não é duradouro, porque ela não consegue manter. Aí, como ela vê com o consentimento de, tipo assim, existe um alimento permitido e o proibido. E quando ela entra em contato com aquele que é proibido, por exemplo, um brigadeiro, ela vai lá e come ele excessivamente, compulsivamente. Depois, o que acontece? Bate o arrependimento, bate a sensação, meu Deus, eu não sou capaz, meu Deus, eu joguei tudo fora, tá tudo perdido. E aí ela abandona todo o processo. Ela não tinha aprendido a driblar o que estava sabotando ela, a trabalhar questões de ansiedade ali, trabalhar o sono, saúde intestinal, pensamentos sabotadores, né? Que é coisas do cotidiano ali que sabotam esse emagrecimento. Aí o que acontece? Ela volta a comer, agora ela tá querendo entrar, minha gatinha, difícil, né? Ela volta a comer como antes, ou até pior, porque às vezes ali ela já desenvolveu até uma compulsão nisso, e começa a entrar nesse efeito, vai e volta na perda de peso, tá? Então, quando a gente pensa em jejum, low carb, sei lá, dieta da proteína, né? São estratégias que a gente tem que saber administrar e o horário certo de entrar com elas. Então, o primeiro passo no emagrecimento não é já logo correr para esse tipo de estratégia. Por isso que muitas pessoas vivem nesse vai e vem do perda de peso, porque elas não fazem a base bem sólida, bem trabalhada e já parte direto para aceleração ali. Tem uma pergunta aqui, gente, peraí que eu vou ler no Facebook. Existe alimentação específica para quem é pré-diabético, dieta, algo do tipo? O Fázio perguntou aqui no Facebook. Fázio, o que acontece? A pessoa que está com pré-diabetes é o momento certo ali dela bem se ligar na alimentação, tá? Para ela não desenvolver esse diabetes aí. Então, o que acontece? Por que a pessoa começa a desenvolver esse pré-diabetes aí? O próprio excesso de peso é uma causa dessa diabetes aí. Então, se tem excesso de peso, lógico que tem que trabalhar uma redução desse peso aí. Mas, no geral, é porque a sua insulina, ela tá sendo muito estimulada ali, né? Então, o tempo inteiro tá tendo pico ali da insulina. Ou seja, então, às vezes, o tempo inteiro ao longo do dia, tá ofertando alimentos, né? Com alta carga glicêmica ou alto índice glicêmico, não tá combinando certo. Então, às vezes, o simples fato de ficar ao longo do dia chupando bala, ao longo do dia ali beliscando doce, beliscando pão, tomando café com açúcar, toda hora que cai esse carboidrato lá na sua corrente sanguínea, o que acontece? Esse carboidrato aí, ele tem que, né, seguir a vida dele normal e ir para dentro da célula lá, né? Ele vira glicose e ele tem que seguir a vida dele.
Só que para ele seguir, ele precisa o quê? Da insulina, né? Então essa insulina, toda hora ela é requisitada, ela vai sendo jogada ali na corrente sanguínea, né, para ela abrir a portinha para a glicose entrar para dentro da célula ali, tá? Só que de tanto que ela é chamada, de tanto que eles, né, chamam essa insulina ali para a corrente sanguínea, o nosso corpo ele começa a desenvolver uma resistência a ela, ele fica resistente, ou seja, quando ela vem, é a mesma coisa de não ter nada, porque tem muita opção, né? Tem tanta ali, né? Como se tivesse muita opção e ele não tá preocupando ali com ela, né? É tipo isso, tá, pessoal? Então ele vai produzindo mais, mas ela não vai tendo nenhuma efetividade, ela não vai funcionando ali de maneira adequada, o que vai deixando ficar mais glicose ainda na corrente sanguínea. Quanto mais essa glicose aí na corrente sanguínea, mais ela não entra, isso aí vai causando, né, essa hiperglicemia aí, que futuramente, se continuar nesse ciclo vicioso de jogando muita insulina e a glicose não dando conta, né, de entrar, o nosso corpo ele não dá conta de administrar isso, vai desenvolvendo aí futuramente a diabetes, tá? Então o primeiro passo é esse, se tiver na sua refeição ali, ficar beliscando muito pão, beliscando muitos alimentos doces, açúcares, alimentos fontes de carboidrato, tem que fazer uma reduzida, um controle desses alimentos, tá? Então, por exemplo, pão francês. Quem tá com essa pré-diabetes, eu até indicaria, a princípio, tá? Tentar consumir os alimentos mais integrais, para tentar dar uma regulada, né? Porque num pulo isso aí pode virar um diabetes, tá bom? Então, tentar dar essa regulada aí e acrescentar o máximo de fibras possível na alimentação. Então, ali, vegetais mais crus, tá? Então, uma cenourinha ralada no lugar de cozida. Colocar sementes como, por exemplo, semente de chia, de linhaça, semente de abóbora, tá? Acrescentar esses tipos de itens ali. Tem uma suplementação que é muito legal e eu gosto muito. São poucos suplementos, assim, que eu gosto, que acho que dá muito certo ali, tá? Lógico que a gente tem que avaliar mais individualizado, tá bom? Cada caso é um caso, mas existe 2 tipos de suplementos muito legal. Um é a coenzima Q10, né? Ela é bem legal, por quê? Porque ela fortalece esse funcionamento ali das células, da biogênese mitocondrial, também das mitocôndrias. Então melhora a fadiga. Então a coenzima Q10 é uma suplementação bem legal. E a outra seria o ômega 3, né? Que eu até falei aqui a princípio também sobre a questão do colesterol. O ômega 3, gente, por que é uma suplementação bem legal? Primeiro ponto aqui. Quando a gente consome, por exemplo, a semente de chia, que tem ômega 3, né? Ela é de origem ali vegetal, tá? Só que a gente não metaboliza, a gente não transforma, não converte tão bem esse ômega 3 em EPA e DHA, tá? Então a gente não faz tão completa essa transformação, né? Para vocês entenderem melhor. Só que quando vem ali, aqui vem do peixe, da sardinha, a gente já consegue absorver melhor, porque na verdade o que vem do peixe da sardinha já é ele absorvido, porque o peixe que faz essa metabolização aí, deixa ela mais aproveitável para o nosso organismo, tá? Então, por isso que a suplementação do ômega 3, ela é interessante, porque se a gente for olhar aqui no Brasil, né, a maioria das pessoas não tem um bom consumo, por exemplo, de sardinha, do salmão, por exemplo, né? Não tem um consumo muito alto disso. E até mesmo dos de origem vegetal. Então, semente de chia não é uma coisa diária na nossa rotina, os azeites, né? A gente não tem muito essa alimentação mediterrânea, né? Essa estratégia mediterrânea, né? E o que é essa alimentação mediterrânea? Tem até esse nome, né? Dieta mediterrânea, né? É uma dieta ali, é uma estratégia alimentar com mais base ali de alimentos naturais, bem ricos em sementes, em gorduras de boa qualidade. Então, ali azeite, castanha, semente de chia, esses alimentos assim. Então, frutas roxas ali, que aqui às vezes é um pouco difícil, né, a gente achar. Então, por exemplo, mirtilho, amora, né, framboesas, né, essas coisas assim. Aqui as goji berries, gumberries, né, toda aquela família ali dos berries ali. Fazem parte dessa alimentação. Por quê? Esses alimentos roxos são super antioxidantes, eles são ricos em antocianinas, né? A gente tem também, por exemplo, no repolho, cebola roxa, né? Tem aquele outro negócio que
que o pessoal faz, põe na água também, faz farinha. A berinjela, por exemplo. Esses alimentos roxos, igual a uva, eles são muito ricos nesse antioxidante, né? Nesse anti-inflamatório aí, né? Então, esses tipos de alimentos ajudam muito na saúde cardiovascular, né? Para desinflamar o nosso corpo. Então, gente, se a gente for olhar no real, a base da alimentação saudável é uma alimentação mega colorida, rica em vitaminas e minerais, muita cor ali, né? A gente variar o máximo possível a nossa alimentação, fornecer o máximo possível de nutrientes ali, tá? Essa é a base. Então, o que acontece que as pessoas erram muito no emagrecimento? Porque elas não conseguem ainda fazer o básico, não driblam os sabotadores, porque elas toda segunda-feira é dia de iniciar a dieta, começa ali aquele processo, tenta ali aquele processo ali, corta o arroz, se vai na proibição, na restrição, né, isso é proibido, aquilo outro. Só que elas esquecem do básico, né? De ter essa alimentação toda equilibrada e toda colorida, né? De fornecer ali uma variação também, pessoal, no tipos de proteínas também, né? Então, às vezes, chega o final de semana, extrapola muito só na carne vermelha, no churrasco. A carne vermelha, ela tem uma certa dificuldade a ser digerida, a ser metabolizada ali, tá? Ô, Ana, vou te responder aqui. Você perguntou, é a mesma pergunta, né? Isso. A Ana perguntou aqui, pessoal, aqui no Instagram. A retenção de líquido tem a ver com emagrecimento? Super a ver, tá? E eu vou puxar aqui uma sardinha para nós mulheres aqui, porque o que acontece, pessoal? Nós mulheres, quando a gente vai lá e fala assim pro maridão, né? Ou a gente comenta que tá querendo fazer uma massagem modeladora, uma drenagem linfática. Gente, isso é preciso sim, tá? Isso aí não é só estética, porque às vezes, eu tô comentando isso porque eu recebo muito esse comentário de muitas pacientes minhas. Isso aí é coisa de estética, é coisa sem necessidade. Não, pessoal, nós mulheres, né, a gente tem uma oscilação muito grande de hormônios. O estrogênio, progesterona, eles oscilam muito ali. Então, a gente tem uma tendência a reter muito líquido. E o que acontece nessa retenção de líquido aí? A gente tem uma retençãozinha normal, né, que fica um líquido ali, né, que a gente tem um líquido normal que fica aqui, só que a gente tem, às vezes, uma retenção exacerbada, que no período ali pré-menstrual, né, ela pode vir mais exacerbada. E ela pode também acontecer com maior frequência quando a gente não ingere água de maneira adequada, a gente não se hidrata de maneira adequada. Por quê? Aí, de novo, a base, tá vendo? Às vezes você tá lá pensando no jejum, na low carb e não tem a base pronta. Quando você não bebe água, não se hidrata de maneira adequada, é a mesma coisa do seu corpo tá lá no deserto do Saara e ele tá prestes a morrer. O seu cérebro, ele entende isso. Então, ele entende tudo que o seu cérebro faz com essas mudanças fisiológicas, pensando na sua sobrevivência, tá? Por isso que a gente vai, quando a gente fica fazendo só restrição de calorias, chega um tempo que não funciona mais, que entra no efeito platô. Por quê? O seu corpo, à medida que você reduz calorias ali, se você não tiver fazendo uma redução controlada, fornecendo bom aporte de nutrientes, tá fazendo uma coisa meia louca aí, o seu corpo entende que você tá morrendo. Então, o que ele vai fazer? A mesma coisa, se não tá entrando água, você acha que ele vai ficar gastando energia, vai ficar gastando água à toa? Ele vai poupar, ele vai economizar, tá? E tem gente que comenta, nossa, Nutri, eu passei a beber os 3 litros de água que você me pediu, né? Toda hora eu vou no banheiro. Vai mesmo, seu corpo, ele não tá aprendendo a lidar com isso. Para ele não tá sabendo lidar ainda com essa quantidade de água, administrar a velocidade ali, porque ele tava na seca, né? Ele tava desidratado. Então ele ainda vai levar um tempo para ele habituar esse ciclo, né? Essa frequência de você ir ao banheiro ali, tá? Porque não tava acostumado com isso. Você não tava bebendo lá 500 ml de água por dia, né? Sendo que a média é mais ou menos 2, 3, até 4 litros ali de água, dependendo da pessoa, né, da modalidade esportiva que ela faz ali também, tá? Então, quando tem essa falta de água, pessoal, primeiro ponto, o seu corpo entende que você
tá passando fome, né, que você tá morrendo, ele vai o quê? Na primeira medida, reduzir o seu metabolismo. Então, tem a taxa ali de filtração, que é a taxa de limpeza do nosso sangue, ela vai ser reduzida. Só que com isso, o que acaba acarretando? Se você tá fazendo essa redução, seu corpo não tá eliminando ali as toxinas que deveriam ser eliminadas, tá? E isso aí acaba fazendo você ficar mais ainda inflamado. O excesso de peso já causa inflamação. Você ainda vai e não bebe água, você não dá compostos bioativos pro seu corpo, não dá fibras, não dá vitaminas, não dá antioxidantes, não dá anti-inflamatórios. Tá só comendo carboidrato e proteína, só pão e carne, só arroz e carne, não entra uma saladinha aí nesse negócio. Aí o que vai acontecendo? Ele vai inflamando esse corpo, né? Ele não tá tendo ali uma boa nutrição. Então ele vai ficar mais inflamado ainda. Por isso que vem aquele cansaço, fadiga, estresse, mau humor. Tudo isso tá relacionado com essa alimentação. A alimentação, gente, ela é poderosa. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava muito isso, né? E eu achava tão legal ela falar aquilo, né? Me dava brilho nos olhos. Mas eu ficava pensando assim, será que é tudo isso mesmo? Porque na época, né? Por isso que eu falo, né? Não é porque a gente é nutricionista que a gente já nasceu lá agarradinho no pé de alface, tá? Apesar que a minha mãe sempre plantou. Mas, o que acontece? Eu não tinha esses hábitos alimentares que eu tenho hoje, essa consciência alimentar que eu tenho hoje e mostro aqui pra vocês. E até por isso que eu mostro. Porque se na minha época, se eu tivesse visto isso, eu não tinha desenvolvido os problemas que eu desenvolvi relacionado à alimentação, né? Então é isso que pega, né? A alimentação, ela manda muito. E o nosso corpo, quando falta nutrientes, ele dá super sinais. O momento que você desenvolveu uma anemia, que você desenvolveu um diabetes, um colesterol alto, né? Uma hipercolesterolemia, o momento que você desenvolveu alguma doença, esse momento que você desenvolveu essa doença é porque você não escutou os sinais que o seu corpo envia dando. Então, estresse, fadiga, cansaço, unha quebrando, cabelo caindo, pele áspera, pele ressecada. Tudo isso é sinal que o seu corpo vai dando para você que não tá legal, que tá acontecendo alguma coisa ali, tá? E a gente não vai escutando, tá? Mas nesse quesito aí da retenção, aí o que acontece? Vai tendo essa inflamação no corpo. Outro fato aqui também, que o nosso intestino ali, né, o nosso corpo vai tentar tirar a água de onde ele pode. Então ele fica reabsorvendo a água das nossas fezes, do nosso cocô. Então o cocô, gente, é o resto, é o que tem que ser jogado fora, é coisa que não deveria estar no seu corpo ali mais. Então, quando a gente não bebe água direito, ele fica reabsorvendo. E isso é o quê? Toxina, inflamação para o seu organismo, tá? Então, assim, o rim e o fígado, eles que fazem a limpeza do nosso corpo. Mas se você não dá material para ele trabalhar, é igual um pedreiro. Você pode trazer um pedreiro e pôr aí na sua casa. Mas se você não leva ali o cimento, não leva a areia, não leva a brita, não leva todo... Eita, Tiana, boa noite! Não leva todos os materiais que esse pedreiro precisa para ele construir sua casa, você vai chegar lá no final do dia, daqui um mês, sei lá, 6 meses, a casa vai estar pronta? Não, porque tá faltando material. O nosso corpo é a mesma coisa. Para ele funcionar bem, tem que ter todo o material, tá? E a gente tem que fornecer alimentos ali que vão auxiliar nesse processo, que vão ajudar nesse processo. E a retenção, muitas vezes as pessoas ficam aquele aspecto assim, nossa, Nutri, em 2 dias eu ganhei 3, 4 quilos. Meu Deus, eu comi aquele brigadeiro, foi aquela cerveja que me engordou 4 quilos em 2 dias. Não foi, tá? E é muito comum no final de semana, né? A gente passa o final de semana ali, ó, que chega na segunda, a gente tá com 1 quilo ou 2 a mais. É muito comum, mulheres, a gente, período pré-menstrual, ganhar 2, 3 quilos. Eu, por exemplo, ganho 2 quilos a mais. É batata. Eu ganho 2 quilos a mais. Isso aí é batata. Pode pesar que eu tô. Mas isso é gordura? Eu engordei 2 quilos em 2 semanas, né? Não, eu engordei porque eu comi um pedaço de pizza. Não é isso. Não é assim que funciona. Não é assim que você engorda e ganha peso, tá? Isso aí, muito provável, é a retenção. Então, por exemplo, no final de semana, abandona às vezes, né? Às vezes a gente
final de semana a gente desliga totalmente, né? Porque a gente acha que tem prazo, validade de começar. A Marcilene comentando, de ganhei até 3 quilos. Realmente, tá vendo? Isso é retenção, é água que tá ali. Portanto, por isso que eu falo que a drenagem, ela não é questão de a gente fazer uma drenagem, né? Uma massagem modeladora ali. Isso não é questão como se diz, de estética, simplesmente, isso é cuidado, principalmente nós mulheres. E tem pessoas, pessoal, que às vezes tem mais tendência a ter retenção, às vezes por alguma alteração hormonal, algum problema de saúde que tem, tá? Então, tá vendo? Tem que ir muito além. Então, às vezes a gente tá ali com a barriga chapadinha, né? Tá até tirando aquelas fotos, né? Toda fininha, cinturinha fininha. A hora que vem a bendita da menstruação, parece que a gente tá até grávida ali, né? Ou às vezes comeu alguma coisa mais pesada, então vamos supor, às vezes final de semana, comeu muito churrasco, bebeu cerveja, comeu muito churrasco, então daí a hora que chega no final do dia, tá com aquela barriga inchada. Aquilo ali não é gordura, tá? Aquilo ali é a digestão ainda que tá lenta, porque carne é mais pesado, carne vermelha principalmente, ela demora um pouquinho mais para ser digerida, às vezes ali não teve fruta, não teve uma boa hidratação, né? Então se você fica 2 dias ali sem se hidratar direito, lógico que isso aí vai refletir depois ali, né? A Tatiana comentando, verdade. Então isso aí vai refletir, depois vai ficar com aquele aspecto de inchaço, né? Então isso aí tem que ser avaliado, né? Não é simplesmente, eu ganhei gordura nesse período. Não. E por isso que eu falo, né? Não ficar preso também a essa questão de peso, né? Que às vezes a gente, principalmente a gente que é mulher, às vezes a gente tem muito essa tendência a ficar pesando muito, a ficar olhando o peso. Aqui em casa, pra vocês terem noção, eu tinha até uma balança e um dia, eu vou até falar abaixo, eu até quebrei essa balança. Por quê? Isso me deixava bugada. Eu ficava o tempo inteiro subindo na balança, né? Aí eu subia na balança, tô falando baixo porque eu quebrei escondido, sabe? Aí eu ficava subindo ali na balança e eu via lá, né, 55, de repente 58, eu fazia, né, igual como eu já comentei aqui pra vocês muitas vezes, né, quando eu me formei foi uma loucura, então foi bem nesse período mesmo. Eu lembro que a gente trouxe essa balança de viagem, foi na minha viagem de lua de mel que eu trouxe essa balança, olha só pra vocês verem, né, me formei um pouquinho gordinha, né, um pouquinho meio fora de forma, né, aí eu ficava subindo a balança, né? Eu fazia aquelas loucuras, treinava 3 vezes ao dia, que eu já contei aqui pra vocês. Então, eu fazia caminhada de manhã, eu ia daqui de Santa Terezinha até Tia Estúdio a pé e voltava. Mais ou menos 1 hora, meio-dia, eu fazia musculação, ia pra academia treinar. E de tarde, eu tinha outra academia em casa que eu treinava de novo. Então, tipo assim, foi um mês eu pegando pesado. Só que, quando eu ficava pegando pesado, eu não tinha visão de olhar para o meu corpo, eu não tinha virado essa chave, sabe? De olhar para o meu corpo, olhar tudo que estava mudando na minha vida, eu não tinha essa visão. Eu queria o resultado na balança, eu queria ver na balança o resultado, eu tinha que estar o resultado lá. Para mim era a única forma de eu perceber que eu tinha tido algum resultado, era se na balança abaixasse. Aí eu ia, pesava, e tava lá, às vezes até aumentava o peso. Olha só pra vocês verem quanto que às vezes a gente fica grilado nesse quesito de peso, é uma coisa que incomoda. E eu sei porque tem muitas mulheres no consultório que relatam isso pra mim, que querem chegar em tal peso X, que se sente bem em tal peso. E às vezes a pessoa já tá com o corpo ali, né, bem desenhado, já tá ali com percentual de gordura legal, mas tem o fixo peso na mente, né? E isso aí atrapalha muito, porque era o meu caso, porque eu ia lá, pesava, via que não tinha tido o resultado que eu queria, ia lá e acabava o quê? Extrapolando na alimentação e ficava naquele vai e vem, nesses efeitos sanfonas aí, né? Isso aí me gerava compulsão, gerava mais tendência a querer comer mais excessivamente, mais desejo por comer, porque não tinha essa abertura, esse trabalho, né, essa mente que eu tenho hoje. Porque quando eu me formei, pessoal, eu formei com aquele terrorismo nutricional ali, que alimento tal é proibido, que alimento tal é permitido, que é assim que funciona, é assim que tem que ser feito. Por isso que eu falo, às vezes, quanto mais conhecimento a gente tem, então uma pessoa aqui que chega agora, primeira consulta, nunca consultou com nutricionista, nunca entrou no Google para saber sobre como que emagrece, veio limpa, com a mente limpa, pra mim, essa pessoa ela tem muito mais resultado e muito mais rápido.
muito mais, e ela mantém o resultado dela. Agora, uma pessoa que já vem de muito conhecimento, ela já tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque ela pega esse terrorismo nutricional, ela vê isso, vê aquilo outro, vê isso, mas aquilo outro, mas o arroz branco ele engorda, ele tem índice glicêmico alto e tal, não sei o que, não pode comer o arroz. Aí começa a fazer aquelas trocas meio louco, não come arroz, mas ó, que chega de tarde enche de doce, no final de semana enche de cerveja. Cerveja é carboidrato, tá? Pra quem não sabe. E não é só álcool ali, né? Tem carboidrato, ele é feito da cevada, né? Que é um carboidrato. Então, tipo assim, então é uns terrorismos que a gente vem plantando na nossa mente que não fazem nem sentido ali no final das contas, né? Então, pessoal, tem que ter essas atenções aí. E depois, como eu quebrei muita cara, eu fiquei muito frustrada porque eu não conseguia. Eu, tipo, inconformada com isso, fui bater, né, a bundinha ali na cadeira e fui estudar, fui entender por quê e tal, pesquisar melhores estratégias para perda de peso e tal, o que pode ser feito e tal. Aí eu descobri, né, que não é simplesmente ali cortar isso, aquilo outro, que existe um leque muito grande, né, nesse processo aí de emagrecimento para ter resultados. Então, igual a gente tá falando do inchaço, né? Tem até alguns alimentos que auxiliam muito a aliviar esse inchaço, porque eu sei que é uma coisa que às vezes incomoda muito. Então, o inchaço de retenção de líquido, né? Pés inchados ali, é fortalecer ali o consumo de frutas com bastante água que ajudam nessa diurese. Então, por exemplo, melancia e melão, por exemplo, tá? Chá de cavalinha, quem não tem intolerância, né? Não tem nenhuma restrição, pode utilizar um chá de cavalinha. O de hibisco também auxilia bastante. Então, por exemplo, quem passou aí no final de semana, né, que ficou um pouco mais sedentário e tal, eu tenho período menstrual, um chá muito legal, né, inclusive para período pré-menstrual, né, é fazer uma mistura do chá de cavalinha com o chá de hibisco, tá? Quem tem dificuldade de beber o chá, faz o chá, espera esfriar e depois bate esse chá com uma fruta, por exemplo, uma melancia ou um abacaxi, tá? Agora, se esse inchaço for região abdominal, né? Aí já pode entrar com chá de hortelã, tomar umas gotinhas de própolis ali, por exemplo, tá? Utilizar abacaxi, laranja, bastante folhosos ali. Às vezes evitar esses alimentos que pode ser um pouquinho mais de difícil digestibilidade. Então, às vezes, farinha branca por causa do glúten, né? Lactose, né? Então, leite derivados, principalmente às vezes o leite, que pode dar um pouquinho aumentar essa distensão ali. No caso de feijão, por exemplo, deixa de molho para tirar, né? As substâncias antinutricionais ali, que além de atrapalhar, né, na absorção de alguns nutrientes, podem gerar esse aspecto de barriga inchada ali também, tá? Então, quem às vezes gosta muito de feijão, né, é importante deixar ele de molho ali, né, feijão, né, as leguminosas ali, soja, por exemplo, deixar de molho ali por umas 24 horas, né, 24 horas, escorrer a água, jogar aquela água fora, tá? Para depois continuar o cozimento ali, para melhorar nesse quesito aí, nesse aporte aí, tá? Mas, pessoal, finalizando aqui para vocês, que eu acho que já vai dar tempo, eu tô sem horário. Igual eu falei para vocês, o efeito platô, ele começa a acontecer, né? Os primeiros sinais é quando a gente não tá tendo a mesma evolução na perda de peso. Então é hora de trocar essa estratégia. Só que às vezes as pessoas, igual eu falei, já vão na estratégia muito hard, muito pesada. Aí depois, né, não tem como reduzir mais calorias, como? Ela vai morrer, né? Se ela reduzir mais calorias, você vai morrer. Você não pode ficar sem comer. Não é ficar sem comer que vai te emagrecer. Aí a gente tem que fazer essas ciclagens dessas estratégias. Um jejum, uma cetogênica. Só que aí tem um momento certo para se fazer. Então, porque às vezes a pessoa já vai iniciar ali, já vai logo de cara para uma cetogênica. Sendo que ela nem passou, às vezes, por outras estratégias primeiro, que seriam interessantes para ela ter o melhor resultado ali, tá? A cetogênica você não vai ficar fazendo ela por mais de uma semana. É ali uma semana, né? Às vezes, dependendo da evolução, dias, né? Alguns dias específicos ao mês que você vai fazer ela. Tem que ter uma preparação para ela. Porque o que eu falo, né? A pessoa às vezes vai iniciar essas estratégias
para perder peso, só que elas não preparam o corpo. Então vai fazer igual no caso do jejum. Ah, eu tô fazendo jejum, mas a hora que vai ver a qualidade dos carboidratos e dos alimentos que estão sendo incluídos na alimentação, tá muito pobre. Tá colocando alimentos com alta carga glicêmica, com alto índice glicêmico ali, né? Então não vai ser legal, não vai ter um resultado tão satisfatório que essa pessoa precisa ter para atingir ali o emagrecimento. Ela pode ter, no princípio, emagrecer, só que não vai ser uma coisa satisfatória, vai emagrecer, tipo, estragando o metabolismo ali, tá? Com um sofrimento a mais, com estresse a mais, com uma inflamação a mais naquele organismo ali. Então, por isso que tem que ter um passo a passo, tem que ter uma base sólida aqui e depois evoluindo esse processo aí, né, com essas estratégias para ter um resultado. E tem que rodar essas estratégias para não ficar ali no efeito platô, para não estagnar nesse resultado aí do emagrecimento, tá bom? Tem que pensar nisso aí. Pessoal, se tiver alguma pergunta, pergunta, porque eu já vou finalizar aqui a nossa livezinha de hoje. Hoje a gente falou de tudo um pouco, hein? Então tem que pensar nesses quesitos aí, pessoal. Não é simplesmente aí chegar fazendo tal estratégia, pronto, tem que preparar seu corpo para elas ali, tá bom? Pensar também nessa parte, mudar esse pensamento aí, não ficar tão fixo em peso, aprender a avaliar outras mudanças que o seu corpo tem ali com esse processo, aprender a identificar o que te sabota e driblar esses sabotadores. Porque senão vai entrar nesse ciclo vicioso, né? Faz restrição, vem pra dieta, a hora que finaliza a dieta ali, chega no resultado, às vezes não deu conta, vai lá e extrapola na comida, depois decide de novo ir pra restrição e pra dieta e fica nesse ciclo aqui. Aí fica nesse vai e vem, nesse vai e vem. Não tem um resultado satisfatório que precisa sobre esse processo do emagrecimento, né? No emagrecer, você não pode ficar indo e voltando igual um ioiô, né? Você tem que ser contínuo. A granola, pessoal, é excelente. O que é a granola? É uma mistura ali de aveia, por exemplo, aqui tem uma que eu compro na Varanda Natural que é muito gostosa. Essa, inclusive, é adoçada. Acho que com açúcar mascavo, se eu não me engano. É um açúcar lá, nem sei. Mas ela tem a aveia, os grãos da aveia. Ela tem umas castanhinhas, tipo uns pedacinhos, umas lasquinhas, tipo de castanha. Tem aquele negócio também, que é a frutinha doce, uva passa. Então, tem várias misturinhas ali, tá? É alimento, é comida de verdade, natural. Só que, por exemplo, igual essa, por exemplo, que é adoçada com açúcar. Eu consumi ela, às vezes, logo ali pela manhã, sozinha, pura. Às vezes, eu vou estar dando uma carga muito grande ali de açúcar. Agora, se ela não for adoçada, ainda tá legal, né? Se ela não tiver adição de açúcar ali, né? Então, já é uma opção mais interessante, eu posso consumir com uma fruta, com iogurte, que vai ter um pouquinho de proteína, vai ajudar a equilibrar, tá? Mas é um tipo de carboidrato super saudável ali, tá? Rico em nutrientes, ricos em fibras ali, tá? E nessa parte da granola, desses itens, tem uma diferença aqui também, pessoal. Aveia, farinha de aveia, farelo de aveia, isso é diferente. O farelo é a parte ali da casca, então ele tem mais fibras, tá? Agora, por exemplo, a aveia em si, nem tanto, a farinha, ela já vai ser mais utilizada para preparações, então ela não vai ter o mesmo tanto de nutrientes do que as outras têm, tá? A sua é adoçada, ok. Só tomar cuidado para não comer, assim, puro, sozinho, tá? Dependendo do horário que comer, se você deseja o emagrecimento, às vezes não vai ser tão legal, tá? Mas você pode consumir com uma fruta, com iogurte, por exemplo. É carboidrato. Ela vai entrar no lugarzinho ali, por exemplo, da goma de tapioca, do arroz, da mandioca, do pão, tá? No mingau de aveia lá, coloca no mingau de aveia. Isso, daí você tá utilizando. Você faz o mingau de aveia com ela, né? É a base do carboidrato, tá? Dá super legal, pode usar, sem problema nenhum. Eu ainda colocaria um pouquinho de canela, às vezes um whey protein para ter uma proteína, tá super legal. Não tem problema utilizar. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de alimentação, o que acontece? Tem os alimentos ali, que são alimentos que a gente não deve comer constantemente, tá? Que são, por exemplo, ali, esses alimentos industrializados. A gente tem que ter um equilíbrio. Se você passar o dia inteiro comendo só industrializado, você vai
modular muito a sua microbiota, né? As bactérias que colonizam o seu intestino. E a gente sabe que alimentos ricos em aditivos, né, em conservantes, isso não é saudável para o nosso corpo. Então, por isso que a gente tem que intercalar ali, tá? Mas não é que, por exemplo, se eu comer hoje um alimento que é industrializado, eu vou morrer? O whey protein é industrializado, ele tem aditivos, ele tem conservantes. Tem alguns no mercado que a gente consegue comprar com uma quantidade menor, inclusive até um que eu peguei esses dias. Mas ele tem. Então, por isso que tem que vir a sabedoria de saber dosar e usar as estratégias certas para combinar os alimentos ali. Então, por exemplo, ao longo do meu dia, o que eu consumo que tem mais aditivos é o whey protein. O restante, não. Daí eu faço como? Tem bastante salada, bastante hidratação, bastante água ali, frutas na minha rotina. O iogurte, eu sempre opto pelo natural. Tá? Às vezes pode ser que algum dia eu não encontre o natural, né? Eu tenho comprado um outro, né? Pode ser, já aconteceu, já comprei aqueles, tipo, um que vem do pote assim. Um dia eu tava na rua, eu tava com fome, né? Não tinha tanta opção, peguei ele, né? Porque tinha um pouquinho de proteína, tinha um pouquinho de carboidrato e tal, era uma opção, uma combinação legal. Mas não é todos os dias que eu como, entendeu? E isso que a gente tem que ter na mente, parar com esse terrorismo. Porque o que acontece? Gente, se a gente for fazer igual deveria ser, sabe o que tinha que ser feito? A gente ir lá criar a nossa galinha, plantar o milho para dar para nossa galinha. Tinha que ser assim. Não podia comer nada que vem de fora, a gente mesmo tinha que produzir. Igual era, né, antigamente, igual os nossos avós, igual, por exemplo, a época da minha avó, né, ela mesmo fazia a farinha dela para fazer o negócio, os trem dela, não tinha esse tanto de conservante aditivo. Mas hoje a nossa realidade é outra, né? O mundo evoluiu, pediu outras coisas, então não fica agarrado nesse terrorismo não, tá? Qual a aveia mais recomendada, farinha ou farelo? Igual eu falei, a farinha ela vai ser mais refinada, então ela vai ter menos nutrientes e menos fibras. Ela é ideal para fazer preparações, né? Então bolo, essas coisas assim, tá? O farelo ele já é mais rico em fibras, então ele vai te ajudar mais na saciedade, nessas coisas assim. E a aveia em si ela tá meio termo aqui, tá? Tá meio que uma mistura dos dois aqui. Depois eu acho que eu vou fazer um post para vocês sobre isso aqui, pessoal. O pessoal tem muita dúvida. Eu tenho até uma cartilha, eu vou ver se eu remodelo ela para fazer em post aqui para vocês, tá? Mas é nesse critério que segue aqui, tá? A farinha, por exemplo, você vai comer uma fruta, o ideal seria a aveia ou farelo, tá? Porque a farinha ali, no entanto, ela não vai fazer o papel que normalmente a gente pede quando a gente pede para consumir essa aveia, não. Pessoal, eu vou finalizar aqui porque no Facebook, que agora que eu tô olhando que marca o tempo, e já tá no horário já de encerrar, porque senão depois eu não dou tchau pra vocês e na live não fica salva, né? E eu quero deixar salva aqui, tá bom? E vai começar a ter lives aleatórias aqui. Então, o dia que eu tiver algum assunto pra vir falar com vocês, eu apareço aqui e deixo salva, tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. Eu tô deixando também caixinhas aqui praticamente todos os dias. Então, caso surja alguma dúvida, alguma coisa, só ir lá na caixinha e digitar que eu respondo aqui pra vocês, tá bom? E sugestão também de vídeos, de coisas que vocês querem ver aqui, só me pedir também, tá bom? Beijo, pessoal. Muito obrigada a todos pela participação e até a próxima live. Tchau!